Bem-vindos a mais um episódio do Badcast. Estamos aqui com o Fernando, advogado e sócio do escritório Martins de Almeida. E aqui ao meu lado está o Tarcísio. Tudo bem, pessoal? Prazer revê-los. E aí, Fernando? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Otávio, Tarcísio, amigo de longa data. Vai ser bem produtivo aqui a nossa conversa. Pô, legal. É um prazer nosso a sua presença. Queria registrar aqui que é o primeiro episódio nosso com uma pessoa externa. Legal. E com certeza vai ficar marcado aqui pra gente. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade e presença. Pô, obrigado tá? a vocês, obrigado a vocês. Vamos falar sobre inteligência artificial, tecnologia, obviamente, e vamos tentar focar, se você permitir, em dados, né? Uhum. Porque a gente sabe que na inteligência artificial, as machine learners, as AIs, elas precisam de muitos dados para poderem ser treinadas e, enfim, conseguir ter um grau de assertividade maior, né? Uhum. Se não forem treinados de forma correta. Como é que você vê essa produção exacerbada de dados, porque hoje em dia não tem jeito, né? É exacerbada, assim, e essa coleta de dados por essas empresas que estão explorando, né, a AI, estão desenvolvendo as AIs. Uhum. Esse é um tema bastante polêmico, né? Porque você tem um equilíbrio ali bem frágil entre o desenvolvimento econômico das empresas, né, para prestarem serviços para a população, e a questão da privacidade propriamente dita das pessoas, né? Às vezes você tem uma coleta que ela é bastante superficial, de informações assim que não são muito, não entram muito ali na intimidade da pessoa, né? Mas outras vezes você tem questões ali bem mais sensíveis que poderiam vir a prejudicá-las assim na vida delas, né? Então é um equilíbrio bem maleável, assim. Acho que até tem alguma questão cultural, né? A gente veio aí de uma cultura, assim, de bastante intimidade das pessoas, né? As pessoas simplesmente não apareciam para o mundo, e agora tudo isso mudou de maneira muito rápida e todo mundo quer aparecer, né? Não é mais aquela questão de quero ter meus 15 minutos de fama. Agora já começa a se pensar ao contrário, né? Caramba, eu quero ter meus 15 minutos de isolamento. Então, é isso, né? Tem uma coleta exacerbada que ela serve para alimentar os novos serviços que estão sendo prestados, serve também para produzir novas ideias, novos serviços, e isso é de fato essencial, mas ao mesmo tempo a gente tem que encontrar algum limite assim mais palpável do conhecer a outra pessoa, né? Sem que isso se torne um modo de vigilância ou de, enfim, colocar uma mira em cima da pessoa de modo que ela possa eventualmente ser prejudicada no seu dia a dia, né? É mais por aí. Você tocou um ponto que eu acho que é muito relevante, né? Que é da cultura exacerbada hoje atual, né? De a imagem, né? Do culto à imagem e a produtificação dos dados, né? Muitos já vem se falando, né? Dos dados serem o novo petróleo, né? E o quanto que isso já vem trazendo ali grandes pontos de atenção, né? Porque a gente já teve alguns episódios e quando a gente fala culturalmente, a gente olha ali também a divergência com relação à regulação de proteção de dados mundo afora, né? Então, a gente viveu aí agora Cambridge Analytics há pouco tempo nos Estados Unidos, a gente teve a questão do Clearview AI, né? E a coleta desses dados públicos das redes sociais que formaram grandes bancos de dados para reconhecimento facial. Como é que você vê, né, essa questão desse avanço não necessariamente acompanhado de uma regulação ali apropriada para o tratamento dos dados? Esse é um ponto também que a gente precisa prestar atenção, né? As pessoas que trabalham efetivamente com o regulatório precisam estar atentas a isso e ajudar a desenvolver regulações que sejam equilibradas e eficientes, né? Porque a gente quer que é a preservação da intimidade das pessoas, né? Sem prejudicar o desenvolvimento econômico. Esses casos que você mencionou são casos bastante marcantes, né? Não só foi feita a coleta de dados,
como o tratamento que foi dado a essas informações não havia sido informado propriamente aos titulares, né? As pessoas físicas que são a quem esses dados se referem. E talvez aí seja um dos maiores problemas, né? Porque se a pessoa nem sabe o que está sendo feito, como é que ela pode escolher se ela quer submeter aquilo ou não? E num grau um pouco mais profundo, o tratamento que foi dado foi bastante... Teve um viés ali de manipulação, né? De tentar mexer, especialmente com as eleições americanas. Então, isso é algo que deveria acender uma luz de alerta para pensar, poxa, peraí, a tecnologia está evoluindo assim muito rápido. A gente está absorvendo essa tecnologia, mas sem que tenha havido um processo cultural, sociológico propriamente dito, de se acostumar com essas novas ferramentas e de entender como é que esse mundo da tela funciona, né, pro lado de lá. Então as pessoas, a maior parte das pessoas não tem esse conhecimento, e elas precisam entender, precisa ser feito um trabalho ali de educação propriamente dito, para que elas consigam entender não só ao que elas estão submetidas, como aos riscos que esses tratamentos podem trazer para elas. Pois é, porque assim, a gente falei desses dois exemplos, né? Pode parecer muito distante, mas a gente está falando de profiling. Quando a gente fala de profiling, a gente tem isso muito próximo, né, em relação de trabalho. Então, a gente tem ali a inteligência artificial que pode ser ali treinada para análise, seleção, triagem de currículos. Acho que esse ponto da educação é muito relevante, né? Porque se o cidadão não sabe que ele tem direito, por exemplo, a impugnar uma decisão automatizada e questionar a maneira pela qual a inteligência artificial chegou, né, àquela conclusão, ele acaba ficando refém, né, da inteligência artificial, e ela pode ter, né, esses reflexos muito prejudiciais, né, para a população como um todo. Com certeza, com certeza. E de novo, aqui a gente também encontra um equilíbrio ali bastante frágil, né? Porque todo tratamento de dados é uma discriminação. Você está, no português ali, né? Você está discriminando, você está separando situações diferentes para ter um comportamento diferente em relação a cada, né, campo. E onde é que a discriminação ela se torna abusiva? Onde é que a discriminação se torna prejudicial à pessoa? Esse ponto é um ponto que a gente não conseguiu encontrar ainda, né? Porque você tem legislações no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mencionando alguns tipos de discriminação que são reconhecidamente ilícitas, né? Como discriminação racial, discriminação por sexo, discriminação por orientação sexual. Só que você não consegue... É difícil você pegar, objetivar critérios para definir até onde essa distinção de tratamento daquela pessoa se torna de fato abusiva, né? É bastante complexo. Tem um livro bom, Algorithmic Regulation, de Oxford, que discute exatamente isso. Alguns critérios objetivos para a gente poder tentar entender qual que é o limite. E talvez a questão do limite seja bastante importante, né? A gente está falando de educação, mas a educação tem que ser das duas partes, né? Tem que ser do cidadão, que tem que saber o direito que ele tem, né? Lá no artigo 20 da GDP, que é o direito à explicação, na verdade, da decisão automatizada, né? O cidadão tem direito de saber como foi tomada aquela decisão. E aí a gente cai num problema muito grande, né? Porque quando a gente entra no Deep Learning, que são atualmente a melhor tecnologia para falar de AI, a gente fala em redes neurais, né? Em camadas de redes neurais. E quanto mais camadas existirem, mais eficiente é a inteligência artificial. Mas quanto mais camadas existirem, mais difícil é a explicação. Exatamente. Né? Então, assim, a gente fala em educação do cidadão, mas também tem a educação do desenvolvedor, né? Da empresa que desenvolve a inteligência artificial. Pegando esse lado assim, da educação das companhias, né? Das empresas que exploram a inteligência artificial, poxa, às vezes eu estou conversando com alguém, aí entro no meu perfil no Instagram, aparece lá basicamente a propaganda do que eu estava conversando, né? A Netflix está traçando o seu perfil,
poxa, parece que a gente está sendo vigiado 24 horas por dia, né? E a nossa autodeterminação, né, informativa fica, de certa forma, limitada. Como é que você vê isso, esse limite entre a exploração, na verdade, da propaganda, do marketing, vamos falar assim, né? Porque o marketing fica certeiro, né? E da nossa autodeterminação, assim, informativa? Eu enxergo assim, a autodeterminação informativa, quando foi pensado nesse conceito lá atrás, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? A questão do controle da pessoa sobre a forma como as suas informações circulam. Porque as informações, já as pessoais, acabam sendo uma janela para a intimidade da pessoa, para a privacidade da pessoa. Então, sendo uma pessoa humana, né? E eu tendo o desejo de não me expor ao mundo, de não... Enfim, de viver sozinho, né? Ter o direito de estar só, né? Desenvolvido lá pelos Estados Unidos. A gente tem o direito de saber o que é feito, e de, nos casos, né, possíveis, de bloquear essa questão. E aí vieram todas as legislações, né, de proteção de dados pessoais. Já é algo que está em desenvolvimento há bastante tempo. Quando a LGPD surgiu no Brasil, pareceu uma grande surpresa, mas já não era, né? O próprio CDC já tinha ali algumas questões. O Código Civil também trazia questões de privacidade ali naquela parte de direitos de personalidade, trazendo exatamente essa imagem, né? Existem ali... o legislador colocou ali hipóteses em que o tratamento ele é autorizado. São hipóteses bastante amplas até, e quando as hipóteses legais já pré-autorizadas, vamos chamar assim, pelo legislador, não são aplicáveis, você entra nessa esfera do consentimento, né? da decisão, de empoderar a pessoa para que ela tome a decisão sobre como tratar os próprios dados. E é claro que você não pode tomar nenhuma decisão se você não tivesse sido informado antes. Então, como informar é também uma arte, uma técnica, porque você também não pode criar documentos e papeladas que sejam incompreensíveis para a pessoa física, até talvez no objetivo de dificultar o entendimento dela, né? A gente sabe que na cultura jurídica americana tem muito isso, né? Que a gente vai pegar termos de uso de algum software aí, de alguma empresa famosa. É longo, é extenso, é bastante pormenorizado e ninguém lê. Nem o advogado lê. Então, é complicado. A pessoa física não vai ler também. E aí é nessa que passam alguns tratamentos que fogem um pouco, né, do esperado. Aliás, a expectativa também é uma questão importante, né? A pessoa ela não pode ser... A ideia é a pessoa não ser surpreendida. Falou, caramba, eu não sabia que isso estava acontecendo. Tem que ser algo ali que ela espere. Então, vai existir, né, uma grande discussão em relação a isso. Até a Meta, né, o WhatsApp da Meta, teve uma discussão recente sobre isso, né, por ter incluído como cumprimento de contrato, que é uma hipótese que a lei autoriza o uso dos dados. O WhatsApp incluiu como cumprimento de contrato alguns tratamentos que, na verdade, não eram essenciais e indispensáveis ao cumprimento do contrato. Eram questões extra, que envolvem também o marketing, envolvem a transmissão dessas informações para outras empresas do grupo e até para terceiros operadores também. E aí você começa a aumentar o risco, né? Você começa a aumentando assim os tratamentos, você aumenta o risco de ter algum problema de segurança da informação, algo nesse sentido. E vai naquilo que o Otávio estava dizendo. Eles escutam a gente pelo celular, eles não escutam. Às vezes eles dizem que sim, às vezes eles dizem que não, mas como é que funciona isso? E nunca isso está 100% claro nessa papelada toda que eles trazem. Pô, não é possível que eles não escutem, né? Porque não é assim, a gente está falando aqui, daqui se eu pegar o celular e pegar o meu perfil, vai aparecer alguma coisa. Não tem jeito. Eu tenho a Alexa lá em casa, eu morro de medo dela. A vontade que eu tenho de puxar a tomada, porque complicado. Parece que é um ouvido, né? A gente não sabe. Exatamente. Essa que é a verdade. E nem precisaria ter a Alexa também, né? O próprio celular. Então estão ali ouvindo toda hora, todo momento. E para dar aquele start aí para funcionar. Só que assim, a gente não consegue saber o limite disso. A gente não consegue saber se de fato
a gente não consegue entender o que está acontecendo de fato. Aí, o que a gente vai discutir? A gente vai levar para a justiça? A gente vai fazer alguma coisa? Só que assim, a justiça, o Estado, os países, eles têm de fato a capacidade técnica para entender o que essas empresas fazem? Porque essas empresas, hoje em dia, têm uma capacidade técnica muito grande. E nem sempre uma auditoria entenderia. Até porque, como você disse, né? Quando a gente começa a falar de deep learning, a gente começa a chegar numa esfera de ininteligibilidade de algoritmos. Existe uma pesquisadora famosa, acho que ela é chinesa, agora me foge o nome dela, lá dos Estados Unidos, que ela tem... Um projeto dela é de tradução de algoritmo. Entender o que o algoritmo pesou para tomar aquela decisão. Que, aliás, é uma exigência das legislações, né? Tanto do GDPR europeu quanto da LGPD. Embora a LGPD tenha vindo um pouco mais leve, né? O GDPR ele trata um pouco mais... É um pouco mais rígido com relação a isso. Porque lá na Europa, aqui tem uma grande discussão, lá na Europa se entende o dado, né, a proteção de dados como um direito fundamental, né? Uhum. Aqui tem a discussão se é um direito da personalidade ou se de fato é um direito fundamental, né? E quando veio, porque a GDP é um reflexo, né? Um recorte-cola com algumas coisas a menos, assim, né? Algumas coisas mais softs, né? Da GDPR, assim. Peraí, deixa eu pensar aqui. Eu acho que, assim, vem aí justamente uma questão muito relevante, que é o descompasso técnico-legislativo entre os países, e a gente vive hoje, de certa forma, aquele conceito lá atrás de aldeia global, né? A gente nunca esteve tão próximo de lugares mais remotos possíveis. A gente vai falar do FaceSwap, que viralizou alguns anos atrás, que era um software russo. A gente vai discutir uma das principais redes sociais chinesa, envolvida ali em discussão de coleta de dados, tratamento. O próprio Facebook nos Estados Unidos, que tem uma tendência legislativa distinta, vamos colocar assim, com relação ao tratamento de dados pessoais. Tanto que a gente teve ali o cinturão junto com a União Europeia, o Brasil vindo de maneira incipiente, mas mais brando com relação ao tratamento de dados pessoais. Como trazer nessa provocação, como lidar, né, com essa questão, já que é muito sensível essa questão de qual vai ser a legislação aplicável. A partir do momento que a gente está falando da utilização de softwares que estão na rede mundial de computadores. Então, de que maneira, né, a gente teria, né, esse cuidado, esse zelo entre países, porque assim, a gente acaba evoluindo um pouco mais o assunto, né, e até tangenciando um pouco só as meras questões comerciais. A gente tem interesses políticos aí diretamente atrelados, quando a gente vai falar lá do Cambridge Analytics, do Brexit. Então, assim, é uma questão realmente bastante complicada, né? Com certeza. Hoje em dia, é como você falou, é aldeia global. Você tem um negócio, e esse negócio ele é realizado com diversas operações de tratamento de dados que podem estar espalhados pelo mundo inteiro, né? Você vai ter um hub de armazenamento na Índia, ou vai ser nos Estados Unidos, ou vai ser na Europa, ou vai ser em algum outro país. E a depender da localidade de cada um deles, pode ser que um negócio fique sujeito a diferentes legislações. A filosofia dessas legislações de proteção de dados em relação a isso é tentar evitar um vácuo legislativo. Então, elas acabam meio que se complementando, acaba tendo uma interseção ali de aplicação legal. Isso vai gerar... pode gerar, né, um bisancionamento ali, né, um sancionamento por dois países diferentes, e que vai ser muito prejudicial para os negócios, porque como é que você está sendo punido duas vezes pela mesma coisa? Isso soa um pouco injusto. Então, talvez um caminho dentro da política, inclusive, seja, né, a criação de alguns tratados internacionais a respeito disso, como existe para questões fiscais, né, tributárias, para evitar essa questão de dupla punição da pessoa, da empresa, né? Acho que é bem por aí. Deixa eu me fugir da pergunta. Hoje está que está. Vocês falaram de tribo mundial, aldeia global. Aldeia global. Porque assim,
se a gente olhar, né, as diretrizes que já existem da OCDE, a estratégia brasileira de inteligência artificial, elas por si só já seriam assim, suficientes para que o titular do dado soubesse como o seu dado estaria sendo tratado. Né? Mas o fato é que não é, hoje em dia. Então, porque existe o princípio da transparência, existe o princípio da explicabilidade, né? Existe o princípio da confiança social com relação àquele dado, existe o princípio da necessidade de informação que você está tratando com o AI. Você acha que quando houver uma regulamentação com relação ao tratamento dos dados, isso vai melhorar? Por que eu falo? Porque eu falo isso? Porque, a bem na verdade, a gente está dentro são black box, como eles chamam, opacidade. Né? E se as companhias não quiserem abrir, não quiserem, elas podem até abrir, mas o perito não vai chegar nunca em lugar nenhum. Exatamente. Né? Como é que você vê isso? Somado ao princípio, né, do sigilo empresarial que tem, né, do algoritmo, o princípio do sigilo lá da criação do algoritmo e etc. Como é que você vê isso? Não é uma novidade que algumas, vamos chamar de soluções, algum serviço seja opaco. Existem alguns, por exemplo, remédios, alguns tratamentos, né, de saúde, que não se sabe bem como ele funciona, só se sabe que ele funciona. E os órgãos regulatórios, né, da saúde, eles vão analisar ali se é eficiente e os efeitos colaterais que aquilo traz. Então, se ficar demonstrado que não existe risco ali de dano e que aquela terapia é eficiente, existe uma tendência a se admitir, ainda que seja opaco. E aí, trazendo para a atualidade, você pode ter um algoritmo bastante complexo e que é ininteligível. Mas você sabe qual é o resultado que ele traz e o resultado dele pode ser muito benéfico. Pode ser um serviço muito benéfico e que não tem um dano colateral, né, grande, etc. E aí como é que fica? O simples fato de ser ininteligível poderia trazer uma punição para a empresa, embora o resultado seja benéfico. É difícil assim de dar uma resposta certeira, é difícil de o legislador dar uma resposta assim, bastante objetiva, porque você pode chegar nessas situações, né? Eu entendo até que a LGPD cuidou bem desse lado. Existem várias ressalvas ali, né, a nível de segredo de negócio, né, comercial, industrial, que é algo a ser protegido, né? As empresas, elas têm que proteger os ativos dela, que são os diferenciais, né, concorrenciais. Por exemplo, pesquisa de mercado, toda essa parte de inteligência, né? Listagem de fornecedores, né? Às vezes você, numa ação ali de espionagem industrial, você, pelos fornecedores, pelo que é fornecido, você consegue entender como que um produto ou um serviço é produzido. Isso vale ouro, assim, na concorrência, né? Que acaba virando desleal. Então isso de fato deve ser protegido. E do outro lado, as pessoas têm o direito de saber o que está sendo coletado delas, por que está sendo coletado delas e qual é o peso que é dado a determinadas categorias de dados pessoais. Porque, né, quando existe uma coleta, para simplificar para quem está ouvindo, pensa numa planilha em que ali vão ter vários tipos de dados, né? O nome, o CPF, o endereço, a idade, o sexo, e tudo isso é processado por uma máquina, e a máquina vai atribuir certos pesos a cada uma dessas informações para colocar essa pessoa numa determinada caixinha, que é o profiling que a gente estava falando mais cedo, né?
vai ser desenvolvido um perfil da pessoa, entender essa pessoa, ela corresponde a que tipo de consumidor meu ou que tipo de candidato a emprego. E eventualmente uma pessoa pode ser prejudicada por conta de uma dessas decisões que forem tomadas e ela não consegue entender o porquê disso. Daí que vem essa necessidade de você poder entender como funciona. Aqui no Brasil, a pessoa tem esse direito, né, de pedir essa revisão. Antigamente, originalmente, era por outra pessoa física, né, outra pessoa humana. Isso foi retirado, até porque também já não existia na legislação de cadastro positivo, né, não tinha essa questão humana, embora no GDPR tenha. E você tem o direito a receber informação ali sobre como esse algoritmo está funcionando. E a legislação brasileira diz que caso haja segredos comerciais, a empresa não precisa apresentar isso, mas a autoridade nacional vai poder fazer uma auditoria. E a gente espera, né, que essa auditoria tenha todas as medidas de segurança necessárias para que, né, nas questões assim, administrativas, que nem sempre têm a segurança que merecem ter, essas informações não vazem. Porque se vazarem pode ser um prejuízo bem grande para a empresa, né? Mas eu acho que isso traz, né, uma discussão muito grande sobre como dar efetividade a esse direito de impugnação a uma decisão automatizada. Porque não basta que a LGPD garanta o direito do titular de impugnar aquela decisão, mas de que maneira ele vai impugnar se ele sequer sabe como aquela decisão foi tomada? Exatamente. E aí a gente tem essa discussão da proteção do segredo comercial e acaba se tornando muito pró-fornecedor, mas ao mesmo tempo a gente precisa resguardar os direitos do titular. Então, assim, acaba se tornando, né, uma zona muito cinzenta. Com certeza. Porque acho que a gente tem, né, toda essa questão, acho que muito bom esse exemplo que você trouxe da indústria farmacêutica, né, da opacidade da informação e análise da finalidade, mas quando a gente fala, né, de inteligência artificial, a maneira pela qual se iniciou naquela tomada de decisão, ela passa a ser fundamental. E não só o fim a qual ela acaba produzindo, porque ela tomou uma decisão profiling com relação a uma posição de trabalho. Ok, mas quais foram, né, os fundamentos que levaram ali aquela decisão? É diferente do medicamento, em que você só está olhando ali de fato o seu efeito final. Então, acho que se torna ainda mais sensível, né, a discussão quando a gente está falando de inteligência artificial. Com certeza, com certeza. Isso se liga muito com a questão do dano colateral, né? Quando você começa a ter um risco de dano, que é justamente isso, a pessoa ser prejudicada e não receber algum serviço ou algum benefício que ela tenha direito, ou não concorrer justamente em uma competição por um emprego, aí isso se torna um problema grave. E aí como é que a pessoa vai saber disso? Isso é um problema. Por quê? Quando a LGPD diz que as empresas têm que informar os direitos, ela diz que são os direitos do artigo 18, que são os direitos clássicos, né, de confirmação, acesso, eliminação quando né, o dado não está tratado corretamente, ou então é excessivo, portabilidade, entre outros. Ela não menciona o artigo 20, que é onde tem essas questões que a gente está comentando de tratamento automatizado. Então, as empresas não são obrigadas a dizer isso, a pessoa vai ficar sem saber. Mas mais que isso, como a gente tinha dito antes, os termos de uso, as políticas de proteção de dados nem sempre são claras. A pessoa não vai entrar ali, ela não vai ler, ela não está com paciência para ler aquilo. Será que isso é suficiente para a pessoa saber o que está acontecendo? Talvez não. Aliás, muito provavelmente não. E uma coisa que talvez a gente tenha se esquecido aqui no Brasil é de campanha pública de conscientização. A gente sempre lembra, talvez a última campanha que tenha feito, que todo mundo lembre, que tenha feito muito sucesso, é do cinto de segurança. Um dia todo mundo usa esse cinto de segurança. Mas depois disso, qual campanha aqui, né, foi famosa? Doenças sexualmente transmissíveis, né, o uso de preservativo no carnaval, isso a gente lembra. Só que a gente peca muito aqui nisso. As pessoas não têm a menor noção do que está acontecendo assim, com as informações dela. E isso pode gerar uma situação, como você bem disse, de ela ser prejudicada e ela nem saber que o prejuízo que ela teve foi decorrente de alguma falha dessa análise. Ou de algum viés dessa análise, né? Que também é uma questão bastante que vem sendo discutida fortemente junto com a psicologia. Né? E aproveitando, né? Pegando gancho nessa questão, acho que surge uma outra discussão muito relevante, principalmente quando a gente está falando de algo que ainda está
de maneira embrionária de regulamentação, que é o regime de responsabilidade. Então, ok, caso a gente venha a ter ali, de fato, um enviesamento daquela decisão, mas não foi dado causa por parte do fornecedor do serviço, como que a gente vai tratar, né, esse regime da responsabilidade entre desenvolvedor do software, o fornecedor, o titular ali no final? Como que você entende a questão? Só complementando. Para deixar a pergunta que o Tarcísio fez ainda mais complexa, assim. Ele falou a responsabilidade do desenvolvedor, sendo que a gente sabe que para criar uma AI são vários desenvolvedores, são várias ferramentas, são vários softwares de múltiplas empresas, assim. Como é que você vê essa parte? Esse é um tema bastante espinhoso, assim, né? Até porque no Brasil o regime de responsabilidade, quando a gente fala em consumo, ele tem suas características próprias que são bastante heterodoxas. E isso acaba se linkando bastante com a questão da produção de dados e da inteligência artificial também, porque, no fundo, a massa de processamento de informações será feita nessa relação de consumo, né? Embora nem todas, mas a grande maioria será assim. E aí você tem aquelas questões de analisar se há culpa, analisar se não há culpa. E o que vai ser a culpa nesses casos, né? Você vai ter várias discussões ali em relação a isso. Eu acho que o ideal era a gente ter algum tipo de framework de segurança e de desenvolvimento, como se fosse um manual assim, de critérios que a gente precisa passar para entender se aquela tecnologia é segura ou não é segura. Porque assim, a vida em sociedade ela traz riscos, isso é inegável. Então o risco ele sempre vai existir. E não é porque existe o risco que uma empresa deve ser, né, responsabilizada por algum dano que aconteça, porque o risco simplesmente é um fato da natureza. Agora, se a empresa falhou no desenvolvimento de algum produto ou serviço, deixou de pensar ou de discutir algum fator que seja tido como relevante, aí ela falhou no desenvolvimento. Então aí ela deveria ser responsabilizada. Então, por exemplo, quando a gente estava falando de viés, né? O viés é também uma característica humana. E como é que você supera isso? Você tem que ter várias cabeças pensando ali de maneira diferente, deveria ter uma equipe multidisciplinar com pontos de vista diferentes para enxergar e pensar, não, isso aqui está um pouco estranho. Porque como as tecnologias atualmente não são fornecidas e utilizadas pelas pessoas de uma maneira correspondente aos dados demográficos, né? Existe pessoas de background mais carente, elas não têm tanto acesso assim à tecnologia e acabam ficando excluídas. E por ficarem excluídas, as informações delas não são coletadas. Então, quando você coleta as informações, você está deixando de lado a maior parte da população. E aí, como é que você vai desenvolver um produto para ser fornecido para todo mundo que não considera o comportamento da maioria das pessoas? Vai ali sair, eventualmente, algum resultado que não corresponde também ao que se espera. Então, como é que você vai pensar isso? Você tem que ter uma equipe que enxergue que pode ter havido que prepare ali, né, o estudo estatístico do desenvolvimento da tecnologia, percebendo que houve ali algum desvio na coleta, ou algum desvio durante o processamento, ou algum peso, né, algum peso que tenha sido dado a uma determinada categoria de dados por conta de alguma disparidade que exista na prática, por questões discriminatórias, abusivas e ilícitas de fato. Então esses aspectos sociais, eles, embora a gente esteja falando de ciências humanas, né, e às vezes as ciências humanas ficam muito distantes das ciências técnicas, das ciências da natureza, assim, matemática, física, etc., elas não podem estar apartadas, elas têm que estar junto, porque só a pessoa com um preparo humano consegue enxergar que a máquina pode estar sendo desumana,
né? Mas aí acho que entra muito a questão de como que você vai também, né, balancear isso com a atividade empresária e não vai prejudicar, de certa forma, a inovação. Porque, trazendo aqui um paralelo, por exemplo, com a norma de dosimetria, que acabou de ser publicada ali pela NPD. Quando a gente vai falar sobre a legislação protetiva de dados aqui no Brasil, acho que é louvável a iniciativa legislativa, é de fato uma preocupação global, mas fato é que o empresariado brasileiro não está pronto, né, para uma legislação tão restritiva, por mais que ela seja mais branda que a GDPR. Então, de que maneira, né, a gente consegue fazer esse equilíbrio? Porque se a gente tem também uma atividade punitiva muito grande por parte do Estado, a gente não estaria, de certa forma, desincentivando, né, a atividade empresária, a utilização dessas novas tecnologias e a utilização da inovação pró-sociedade? Com certeza, com certeza. O aumento do custo acaba prejudicando a concorrência, né? Você cria uma barreira ali para competir justamente e acaba que você beneficia os grandes fornecedores. Que no final acabam sendo normalmente quem causa alguns problemas mais graves, né? Como a gente estava mencionando ali, de Big Tech, etc. E de fato é muito difícil. Como é que você vai pensar uma lei que vai trazer um custo e como é que você vai fazer com que esse custo seja absorvido naturalmente? A gente teve, né, uma vacatio legis, né, um espaço ali temporal de adequação das empresas que foi até maior do que o previsto inicialmente por conta da pandemia, etc. Mas mesmo assim, a enorme maioria das empresas não está adequada. E, aliás, isso também não é problema só do Brasil, não. Na própria Europa também existe uma parcela grande ali de empresas que não estão adequadas. E, ao mesmo tempo, você tem uma agência regulatória, né, a ANPD, nova, que não tem ainda verbas que façam ela ter, de fato, uma independência assim, integral, total. E como é que ela vai fiscalizar todo mundo? Não vai. Ela vai, né, eu imagino que alguns alvos ali, né, principais vão ser investigados, até para servir de exemplo para outras empresas terem uma coerção, né, falando juridicamente, terem ali um receio de poderem sofrer uma sanção desse tipo. Algo que foi louvável foi aquela questão de agente de tratamento de pequeno porte, né? Então, muitas empresas saíram, tiveram ali algumas obrigações amenizadas e, consequentemente, o custo reduzido para cumprir em relação ao LGPD. E, de fato, né, uma pequena loja, uma pequena padaria que tem ali uma informação daquela pessoa, qual é o dano possível que ela vai causar? É muito baixo. E até porque, assim, uma empresa vazou o CPF. Ok. Mas o CPF de todo mundo foi vazado no vazamento do fim do mundo em 2020, né, 2021. Então, assim, já está vazado. Se outra vazar, qual o dano que isso causou de fato, sabe? E, assim, falando de CPF, a gente consegue enxergar mais, assim, essa questão de fraude, né, financeira, etc. Mas, por exemplo, vazou o nome da pessoa e o e-mail da pessoa. É de fato um dano? Talvez não, porque como é que, por conta dessas duas informações, como é que você vai invadir de fato a privacidade da pessoa? Né? É mais complicado. Então, até teve uma decisão recente, né, sobre essa questão do dano não poder ser presumido. Tem que ter uma prova de dano real. E acho que é por aí. Acho que é isso. É difícil, né? Na Europa, você vê muito os reguladores sempre pensando na medida do possível. Isso é uma coisa que talvez a gente não tenha uma cultura muito forte aqui no Brasil, né? Sempre vou produzir um sapato tamanho 39 e todo mundo vai ter que usar esse sapato tamanho 39. Então vai ficar grande para umas pessoas, vai ficar pequeno para outras pessoas. E é mais ou menos o que acontece, né? A multa que foi pensada aqui, ela pode ser nada para uma empresa gigante e ela pode ser pesada para uma empresa pequena. E a gente simplesmente aplica de maneira uniforme essas leis, tirando essas exceções que também são bastante objetivas, né, de pequeno porte, etc. Lá, os agentes reguladores, né, nos guias que a gente lê, né, a gente percebe que existe ali um grande interesse no seguinte sentido. O país pensa, eu quero que você faça dessa forma.
E você tem que tentar de todas as maneiras possíveis fazer dessa forma. Mas se não foi possível chegar no resultado que a gente espera, ok, você tentou. Essa tentativa, obviamente, né? Sou pesada com o fato de ter havido um dano grave ou não. Mas essa tentativa, ela conta muito. Ela conta muito. Então, um exemplo prático. Uma pessoa, um ex-empregado, entrou em contato com a empresa para pedir, alegando que existem informações dela que estão no computador que ela usava da empresa. Ok. O que a gente tem que ver? Primeiro, ela podia ter circulado informações naquele computador da empresa? De repente o código de ética diz que não. Então ela não podia. Mas o fato de estar escrito impede na prática que ela não faça isso? Não. A gente sabe que o fato de estar, né, uma lei está escrita no papel não significa que as pessoas vão cumprir. Efetivamente. Então ela pode ter colocado alguma ali. O fato dela ter colocado alguma ali contra a norma interna da empresa significa que ela não tem mais direito àquela informação? Também não, porque a informação é de fato dela. Pode ser que tenha alguma coisa íntima dela ali. E mais que isso, está no computador, está na caixa de e-mail, a pessoa ficou 30 anos naquela empresa. Onde é que a gente vai procurar esses dados? Como é que a gente vai saber de fato que esses dados estão ali? É difícil você pensar numa metodologia que balanceie os dois interesses, né? Porque também a pessoa pode entrar no e-mail dela e pegar informações da empresa que ela quer levar para o novo contratante dela, né? Algo nesse sentido. Então, o que dizem as regulações do Reino Unido, por exemplo? É o seguinte, você tem que estar preparado para procurar essas informações, você tem que estar em contato com essa pessoa para entender que tipo de informações que ela está procurando, até para te facilitar a procura. Mas nem sempre você vai encontrar. Então, até pensando no princípio da prestação de contas, né, você tem que ter registrado aquilo que você tentou fazer. O que você perguntou para a pessoa, quais as medidas que você já tinha adotado para viabilizar essa pesquisa, quais as informações que a pessoa te passou para te auxiliar nessa pesquisa, e de repente você não vai encontrar tudo. Mas tudo bem, porque você fez o possível. Então, é justo que a empresa não seja punida porque ela fez o que ela podia fazer. Então, essa questão de você ter critérios de medir se a empresa correu atrás, se a empresa tentou cumprir a lei, tentou respeitar a pessoa física, isso deveria ser bastante considerado num procedimento sancionatório. E aqui eu tenho minhas dúvidas, assim, para saber se de fato vai ser. Sim, e aí viria também o próprio dever da NPD de estabelecer quais seriam essas boas práticas, né? Uhum. Porque não basta só esperar que se tome ali as precauções necessárias e caso seja causado dano ainda assim, vamos entender ali o nível de tentativa, né, de mitigação daquele dano. Se a gente não tem a própria agência trazendo, né, o que ela entende como um guideline ali que deve ser seguido por todas as empresas para poder chegar ali à mitigação do dano. Com certeza, com certeza. A gente no Brasil está nesse processo ainda de desenvolvimento desse tipo de regulação, né? Então, de fato, não existe, simplesmente não existe. E o que as empresas têm que buscar? Elas têm que buscar melhores práticas lá fora, né? Tem que fazer benchmarks. E talvez seja até o caso de empresas que atuam em algum ramo setorial assim forte, a nível regulatório, né? Saúde, previdência social, né? Talvez seja interessante elas próprias se unirem e prepararem ali regras, como por exemplo a publicidade tem, né? A mídia tem regras próprias do próprio segmento, que elas entendem como razoáveis para a atividade delas, porque de fato quem vai entender a atividade delas são elas. Mas uma coisa boa que eu enxergo é que a equipe da NPD é muito bem preparada. São pessoas ali que de fato conhecem a matéria e eu percebo que existe uma boa abertura para o diálogo. Então, vão haver, já estão ocorrendo, né? Diversas audiências públicas. Toda resolução da NPD tem uma audiência pública, as pessoas discutem, os dispositivos ficam à disposição para serem debatidos. Então, isso é bastante legal. Isso mostra até uma maturidade legislativa brasileira quando a gente trata de assunto propriamente técnico que
o Congresso, os políticos em geral, podem não ter um contato muito aproximado, assim, podem não conhecer muito bem. Eu fico pensando assim, né? A LGPD veio e trouxe as sanções e, enfim, rígida, né? Mas existe um mercado de dados que é valiosíssimo, né? Então, eu penso até que ponto as empresas não conseguem chegar no direcionamento que é dado pela lei, pela NDP, né, com relação ao compliance, e até onde elas não querem chegar, porque talvez seja mais vantajoso elas ficarem vendendo dados. Assim, a gente não pode fechar os olhos para esse mercado, porque esse mercado é valiosíssimo e é o que faz as AIs serem o que são hoje em dia. Com certeza. Né? Então, assim, e pior, né? Porque dependendo do dado, a gente fala muito em algoritmo. Né? A gente está batendo em algoritmo, porque o algoritmo, a gente tem que ter acesso ao algoritmo, a gente tem que ter acesso ao algoritmo, tem que ter acesso ao dado e tal. Mas se um dado viciado, constando alguma informação errada minha, por exemplo, vazar, esse dado não vazar no sentido de ser vendido para alguma outra empresa, vai um dado meu errado, e aí traço meu perfil errado, e eu fico com o perfil errado em todas as empresas, porque o dado vai circulando. É impressionante isso. Então, eu não sei até que ponto, assim, a regulamentação da inteligência artificial também vai gerar vai ter efeitos, entendeu? Assim, eu acho bem complicada essa situação. Exatamente. Bom, o mundo globalizado é isso, né? Você tem milhares de empresas trabalhando em conjunto para prestar um serviço. Você tem um monte de fornecedor terceirizado que ajuda tanto no desenvolvimento quanto na execução do serviço. E as informações serão compartilhadas entre elas. Não só a nível de prestação de serviço propriamente dita, mas também a nível de comércio de informações, né? O MySpace, por exemplo, naquela rede social antiga, já acabou. Mas o banco de dados deles ainda é vendido assim por milhões de dólares. Ou seja, a informação que está ali foi coletada e bastante antiga. O MySpace deve ter mais de 15 anos, né? Talvez até 20, posso estar exagerando. Estou exagerando, 15 anos. Né? Tem seu valor. Você consegue traçar ali não só o perfil de pessoas específicas, mas você consegue estudar você consegue desenvolver categorias de consumo, categorias de comportamento que são da natureza humana. Então, por mais que aqueles dados sejam antigos, aquelas categorias elas permanecem, porque as pessoas são diferentes, mas elas não são tão diferentes assim. Todo mundo é ser humano e todo mundo é muito parecido, né? Os comportamentos, até a nível cultural. Determinada pessoa de um país tem um determinado comportamento online que outro país não vai ter. Então, de fato, é difícil você conseguir rastrear a circulação dessas informações, e é essencial que isso seja feito, e também permitir que quando seja identificado um equívoco ou uma obsolescência ou alguma lacuna ali nos dados que são tratados de fato, que você tenha alguma janela que a pessoa possa dizer e falar, não, peraí, isso aqui está errado, isso aqui está muito antigo, eu não moro mais nesse lugar, ou então eu não... Sei lá, eu mudei de profissão, não está certo isso. E com quem você vai falar? Já é a primeira dificuldade. Você vai falar normalmente com a pessoa que teve contato direto com você. Que, né, o controlador, por exemplo, mas nem sempre. O controlador é a pessoa que toma ali as decisões principais sobre o tratamento de dados. Você vai falar com alguém, e essa pessoa com quem você vai falar, essa empresa com quem você vai falar, tem que ser capaz de entender como essas informações circularam. Não só para cumprir essa expectativa de correção e até de controle da circulação,
que representa a autodeterminação informativa, mas também no sentido de que a própria empresa tem o controle dos riscos na atividade dela. Porque dentro de casa, eu sei quais são as minhas medidas. Quando eu passo para um fornecedor e ele, de repente, quarteiriza isso, eu já não posso não saber mais. Então, como é que você vai fazer isso? É por contrato? Às vezes o contrato está no papel ali, mas não é cumprido. Então, vai ter auditoria? Vai ter algum limite? A empresa, o fornecedor vai ter que te passar uma lista dos fornecedores deles para que você possa autorizar antes? Você vai poder... A empresa vai poder contestar se aquele fornecedor tem subcontratados ali que não são seguros, ou então que, de repente, pensando na direção contrária, você contratou um banco de dados de uma empresa. Como é que você vai saber se aquele banco de dados está limpo, né? Está saneado, está bem estruturado e não contém ali informações que são falsas e vão acabar prejudicando a empresa, a pessoa física, mas também vão poder prejudicar a empresa, porque se os dados que estão entrando são ruins, o resultado vai ser ruim e o seu serviço vai ser ruim. Então, é de interesse tanto da pessoa para a proteção dos seus próprios direitos conhecer, quanto das empresas para que o serviço delas seja o melhor possível, seja, né, eficiente, eficaz e tenha o seu valor. E isso que é importante, né? Sim, isso acaba até me remetendo àquela questão lá atrás que a gente falou sobre a inviabilização ou não da atividade empresarial como um todo, porque quando a gente vai discutir contratualmente, a gente vai fazer, por exemplo, com relação ao tratamento de dados pessoais, um DPA, rigorosíssimo, que vai prever ali auditoria, toda a homologação com relação aos terceiros que vão ser terceirizados, quarteirizados. Agora, de fato, como que isso é levado a cabo depois de assinado o contrato? Porque a gente fala muitas vezes de empresas que, a segurança da informação não vai ser o core business. Então, assim, a gente não vai ter nem material humano necessário para poder exercer aquela fiscalização. Ou se caso venha a ser contratado uma auditoria externa, quais são os custos que isso vai trazer quando a gente compara com o próprio contrato em si? Muitas vezes esse custo vai ser maior do que o do próprio contrato. Com certeza. Então, de que maneira, né, a gente consegue fazer essa mudança cultural? Porque, realmente, não basta só estar escrito. Tem que ser fiscalizado. Exatamente. Mas como fiscalizar diante de todos esses desafios? Exatamente. E como a gente está ainda nos primeiros capítulos de produção de dados, assim, de fato, né, no Brasil, essa questão cultural ela é muito evidente quando a gente trabalha com empresas e seus fornecedores. Sempre existem discussões ali que são sobre assuntos bastante simples, né? Quem é controlador, quem é operador, questões assim que deveriam ser banais, sabe? E sempre vai haver essa discussão. Então, se a gente está discutindo isso ainda, imagina como é que vai ser essa imposição de medidas de segurança. E aí você tem boas práticas, né? A questão de você fazer um due diligence inicial daquele potencial fornecedor que você ainda não contratou, para você entender como é que ele funciona ali dentro, e aí ele vai te passar as informações e você internamente vai julgar se vale a pena contratá-lo ou não. Até porque às vezes, por mais que ele não tenha ali medidas de segurança que você entende necessárias, talvez o preço dele seja muito bom e você fica entre a coisa e a espada. Poxa, eu preciso contratar o mais barato, mas esse mais barato não tem. Então como é que você vai proteger as informações junto a esse fornecedor? Como é que você vai fazer auditoria? Como você disse, vai aumentar o custo, aumenta tudo, né? Então é de fato um problema assim, difícil de você harmonizar os diferentes interesses envolvidos do mundo empresarial de um lado, e o mais importante que é a privacidade da pessoa física, né? Que ela não tenha ali prejuízos na vida dela, que ela não seja feito um profiling, né? Não seja desenvolvido um perfil dela que venha a discriminá-la abusivamente, a retirar dela oportunidades da vida dela, tanto de emprego, como você disse, mas também de consumo, né? Enfim, a gente, na minha opinião, a forma como as coisas estão se dirigindo é que daqui a pouco tempo você vai ter dentro das grandes empresas de tecnologia um pendrive, e nesse pendrive todas as características de uma pessoa estão definidas. Então vai ter um pendrive do Tarcísio que sabe exatamente como é que é o Tarcísio. É um programa virtual do Tarcísio, e aí vamos rodar esse programa e entender o que o Tarcísio gosta de comprar, o que o Tarcísio gosta de fazer, e isso vale muito, isso é muito poderoso, né? A nível de
como conseguir convencer uma pessoa a adquirir um produto, né? Que é o trabalho do marketing, e isso pode se tornar um problema grave. Esse que é o ponto, né? Até onde o marketing pode usar AI para poder te seduzir a comprar um determinado produto, né? E eu estava lendo esses dias, né, um livro, e o livro falava o seguinte, e eu fiquei na dúvida, assim, eu falei, caramba, como resolver essa situação? Né? Imagina, pegou um banco de dados, treinou a sua AI, depois você anonimiza todos esse banco de dados, porque você tem medo de vazamento. Só que você já foi categorizado pela AI. E aí vem o pedido de explicação. Aí você explica pelo algoritmo e tal. E aí, em algum momento, você vai ter que entrar no dado, né? Como é que tá? Não, teu dado foi anonimizado. Mas explicar como, né? Se o dado já foi... Você já não consegue chegar nesse dado. Você não sabe se o dado veio viciado, não veio viciado. Enfim, fato é que você fica categorizado e não sabe nem de onde veio, né, o dado, e se veio de forma lícita, o que é mais importante, né, cara? Exatamente, é difícil a gente achar solução, né? E aí, qual seria uma solução assim prática? Seria ter um backup das informações não anonimizadas, mas aí você tá com o dado pessoal ali que você, né? Então você também fica ali meio sem saber como agir. E é de fato complexo, né? Pô, desculpa te cortar, mas e a LGPD fala, você tem que utilizar o dado e depois que ele se tornar... Depois, ou quanto antes, né, que você puder, você tem que eliminar o dado. Então... Exatamente. Às vezes você não vai conseguir, você não vai fazer o caminho contrário, né? Porque você não vai chegar lá no final e entender o que você usou para poder chegar num determinado resultado, porque simplesmente você já não tem mais aquele insumo informacional ali. É complicado, né? O agente regulador lá do Reino Unido, ele fala exatamente isso, né? O que você tem que informar para a pessoa. Eu coleto o dado XYZ, eu vou fazer um determinado tratamento, eu vou usar essas informações para esse objetivo meu. Os meus critérios de análise, o que eu dou, qual peso eu dou para cada informação dessa no contexto ali do tratamento. É esse. E com quem que eu compartilho essas informações. Então, se você tem se você passa para a pessoa física essa informação, em tese, você está cumprindo ali o dever de informar. Mas aí, como a gente disse antes, a pessoa vai saber disso de fato, a pessoa vai ler isso de fato. É difícil, né? É bem complicado. Todas essas questões modernas são questões que envolvem muitos aspectos a nível de pessoa humana e sociedade que a gente não assimilou ainda. A gente não tem um comportamento feito para saber como reagir a determinadas novidades aí do mundo. Assim, eu sei que é muito complexo esse tema da responsabilidade civil, né? Mas você já pensou em qual tipo de responsabilidade civil seria aplicável no caso da inteligência artificial? Porque a gente vê a doutrina falando do risco integral, risco de atividade, risco de desenvolvimento, responsabilidade subjetiva e assim, e por aí vai, né? Todo mundo fala de tudo quanto é tipo de responsabilidade. É bem complexo. Não só no Brasil, né, que a gente tem uma literatura, pequena a literatura brasileira sobre esses temas, né? Lá fora também isso se discute. E aí quando a gente fala de inteligência artificial, a gente, especialmente com base, né, nesses estudos, assim, nessas cartas, né, de grandes nomes, né, que propõem medidas assim, mais drásticas, né, para segurar o desenvolvimento dessas tecnologias, a gente entende que os riscos que são imaginados são muito grandes. E quando a gente fala de risco muito grande e até desconhecidos, a gente começa a passar da precaução para a prevenção. Né, pensar ali desde o início do desenvolvimento em como conter ao máximo esse tipo de risco.
Mas, de novo, não há frameworks prontos dizendo o que cada empresa tem que fazer durante esse seu desenvolvimento, quais aspectos ela tem que olhar com um pouco mais de cuidado, o que ela tem que considerar na hora. E a minha visão em relação a isso, ela é dupla, na verdade, né? Porque quando a gente fala numa atividade de risco grave, até a nível de fazendo uma analogia com responsabilidade criminal, né? A gente pensa muito naquela questão do perigo concreto e perigo abstrato, né? Para quem não conhece muito, perigo concreto é quando está o risco de dano, o dano em si que está querendo ser evitado está ali no tipo penal, né? E o abstrato é quando não está. É simplesmente a abstração do risco, a possibilidade daquele risco já traz a necessidade de uma legislação que controle o comportamento do agente, né, de inteligência artificial antes que ele faça e não analise o problema depois que já está feito. Então, nesse caso, eu entendo que a análise tem que ser feita ex ante, tem que ser feita a nível precaucional antes que o problema aconteça de fato, na delimitação ali de certas obrigações durante o desenvolvimento e durante a prestação de serviço e execução, né, daquele produto ou serviço. E aí é muito difícil, né, dizer se a responsabilidade dela tem que ser objetiva ou ela tem que tá no meio do caminho, né, a nível de deveres objetivos de cuidado. Porque, por outro lado, embora a gente não deva, né, fechar o desenvolvimento da tecnologia, a gente também tem que proteger a humanidade inteira dos danos, né? E as empresas que estão na ponta disso são empresas de capital enorme. Então, assim, trazendo, né, para o Código Civil, né? Se elas têm muito lucro com a atividade delas, a atividade delas é de risco, talvez seja o caso de uma responsabilidade objetiva. E aí, voltando àquilo que a gente disse hoje sobre a definição dos critérios lá do que é possível, do que não é possível, a gente também tem que ter um espectro para diferenciar, para fazer um profiling das empresas, né, para mostrar quem podia olhar e não olhou essas questões e quem realmente não tinha como prever essas situações. Eu acho que entram aqui algumas questões que são realmente cruciais. O Otávio tinha falado lá atrás, né? Eu acho que isso é muito presente, né, quando a gente fala de inteligência artificial, numa cadeia com diversos desenvolvedores. Uhum. Além disso, você também tinha mencionado ali atrás, né, sobre as possíveis soluções, né? E eu fiquei muito pensando, né, reflexivo sobre, por exemplo, representations and warranties, que é comum no direito societário e desloca ali a responsabilidade para quem traz as declarações e garantias. Mas, no próprio direito societário, quando a gente sai do Brasil, né, tem ali aquele princípio do caveat emptor, que o comprador ele tem o dever de investigar. Uhum. Então, trocando em miúdos, né, falando ali de um caso de desenvolvimento de inteligência artificial, é dever ou não é daquele que busca, né, oferecer a solução e está contratando os desenvolvedores de investigar frente à hipossuficiência informacional, ao descompasso econômico entre as partes envolvidas e como que fica a tutela da confiança, né, a boa-fé objetiva. Uhum. Porque, diferente do direito societário, quando a gente fala aqui do desenvolvimento dessa tecnologia, ela pode trazer muito prejuízo a terceiros. Uhum. Não se limita só aqui ao aspecto negocial das partes. Uhum. Então, a gente não pode relegar também tudo pura e simplesmente a tutela da confiança. Uhum. Com certeza. Eu gosto dessa analogia com o societário por conta da due diligence, né? Eu gosto disso. Eu acho importante o desenvolvimento, a evangelização dessa questão de conhecer o seu fornecedor, conhecer o seu consumidor. Eu acho que essa questão de conhecer te traz aquela informação de saber se uma determinada contratação é de risco ou não é. É claro que isso passa pela boa-fé também, né? Até que ponto aquela informação foi passada é verdadeira, né? Então, a gente vê aí vários casos, né? Esses recentes de bancos, né? Que as auditorias não foram necessariamente bem feitas. Então, quem você confia? Quem vai fiscalizar? E quem vai fiscalizar o fiscalizador? Uhum. Então, a gente acaba subindo ali em vários níveis de vida em sociedade mesmo e de Estado, pensando em como é que isso pode ser controlado de uma maneira propriamente democrática. Porque o objetivo, todo mundo sabe qual é.
é o bem comum. As empresas estão aqui para prestar serviços, para trazer utilidades, para remover dores da vida das pessoas. E como é que a gente faz com que isso aconteça com o menor nível de risco possível? É complicado. Eu sou muito fã dessa questão de framework, que a gente não tem muito no Brasil, né? E quando, por exemplo, a gente vê certas organizações internacionais, o trabalho delas é todo baseado em manual. O protocolo é esse, e isso tem que ser feito nessa ordem e dá certo. E dá certo, e é o que traz uma segurança boa, né? De você saber que o que podia ser analisado foi analisado. Alguém olhou aquilo ali e disse, não, isso aqui tá ok, não, isso aqui tem que ser mudado. E a forma de você controlar isso acaba sendo a responsabilização. Nem sempre a responsabilização financeira é de fato útil, especialmente nesses grandes nomes, né, da indústria. Inclusive, né, a nível político, a gente percebe que a multa europeia ela é de um jeito e a brasileira é de outro jeito, né? A multa europeia tem um valor ali absoluto, mas ela pode superar esse valor absoluto e chegar no percentual do faturamento anual daquela empresa. A nossa já é o contrário. A nossa vai ser o faturamento anual, mas no limite ali do 50 milhões, no valor absoluto. Então, a forma de enxergar é diferente e talvez uma multa de 50 milhões de reais para uma empresa enorme dessas não é nada. Não é nada. A empresa paga assim, tranquilamente. Pode haver outras formas de você sancionar essa empresa, de você forçá-la a estar em conformidade com a lei. Uma sanção até útil, né, que a NPD trouxe, é a questão da publicidade. Se a empresa causar algum dano, né, descumprir a lei, ela pode ser obrigada a divulgar isso na mídia. E às vezes o dano à imagem ela é pior do que o dano no bolso, né? Então, essa questão de responsabilização, ela tem que ser pensada também com várias cabeças pensantes ao mesmo tempo, para entender o que é mais eficiente a nível de obrigar as empresas à conformidade. Isso passa por, né, análise de impacto regulatório, né, que também é algo bastante em desenvolvimento no Brasil, né, que ainda está caminhando, engateando. Eu fico vendo essa questão da responsabilidade, assim, todo mundo batendo cabeça, porque de fato é muito complicado, né, você traçar uma responsabilidade sem viabilizar o desenvolvimento da inteligência artificial, porque todo mundo quer que ela seja desenvolvida, mas de forma responsável. Com certeza. Né? E tem teoria falando que tem que ter uma garantia, né? Tem que ter uma garantia se eventual dano ocorrer, ou daquele que teve a maior lucratividade, etc. Eu fico pensando que assim, o Gustavo Tepedino, ele fala que a gente já tem meios de responsabilizar o AI. Não deveria existir uma empresa, né, que criou AI, não deveria existir novos elementos, né? Eu fico receoso na criação de novos elementos para uma condenação de uma AI e inviabilizar a utilização da AI, por exemplo, no Brasil. Porque a gente sabe que quando a AI vem, ela vem para, como você falou, para um bem maior, para fazer uma evolução do bem público, por exemplo, né? Inclusive está lá na estratégia brasileira da inteligência artificial a utilização dela para a melhoria lá do bem público, da segurança pública, do bem público, né? Para os empreendedores, etc. Então isso me deixa muito preocupado, assim, a criação de uma responsabilização que faça com que as AIs não parem de vir para aqui para o Brasil, né? Senão a gente vai ficar muito atrasado, assim. Esse é um problema. Vai ser um problemaço, assim. Né? Tem o outro lado da moeda também, né? Que de fato é uma grande preocupação de inviabilizar, mas também a gente tem que tomar cuidado para que não venha uma legislação muito branda. Porque hoje mesmo está pautado ali o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Então, assim, de que maneira também a gente vai sopesar, né, esse dever de zelo com relação ao titular sem inviabilizar, por outro lado, a atividade econômica. Com certeza. Eu fico pensando também, aí eu concordo com você, mas acho que a gente tem que levar em consideração
assim, mal comparando com dano moral, né? Até onde a gente quer que o dano moral seja compensatório ou punitivo, né? Assim, a gente tem que sopesar muito, porque do contrário, esses softwares assim super poderosos não vêm para cá, simplesmente, né? A gente olha pro qual é o que foi lançado agora, o Bardia. Foi inicialmente Estados Unidos e Inglaterra, se não me engano, ou Europa. Eu não sei se foi Europa ou só Inglaterra. Mas, pô, se começarem a pegar, apesar de que não falar, deixa o Brasil de fora. Perfeito. E acho que é, inclusive, a grande discussão da LGPD. Porque tem muita gente que fala, né, será que ela não vai se tornar o direito do consumidor 2.0? E a gente vai falar ali da industrialização do dano moral, a gente já vive, né, uma cultura de alta litigiosidade. Então, isso é abrir margem para que danos em abstrato, como você trouxe, né, que não tem comprovação ali, né, da concretização, no caso ali efetivo, e dê aso ali a uma judicialização que vai afastar as empresas do país. O Brasil é um cenário, assim, curioso, né, porque a gente tem essa questão da alta litigiosidade que é muito ruim, né, muito ruim a gente ter uma sociedade assim que vai à justiça qualquer problema, e que do outro lado também existem algumas empresas que não se dedicam a tentar resolver o problema e deixam para lá. Acho que até isso está mudando, né? Essa consciência está mudando. A gente tem ótimas empresas assim, né, que já tentam resolver o problema ali na ponta para evitar a judicialização, que no final é mais custo, assim. E assim, a questão da responsabilização, eu penso como você também. Né, o TPDino, né, grandíssimo nome, sou fã. De fato, existem ali os critérios assim, bastante objetivos para responsabilização, e se a gente criar outro, pode ser que gere um problema. Então, talvez a criação de outros ela possa ser feita, na verdade, para desresponsabilizar as pessoas que de fato não deveriam ser responsabilizadas. Eu acho que talvez o que a gente esteja falando mais aqui é a questão de justiça. Quem que tem que ser culpado? É quem de fato teve ali alguma participação no problema que aconteceu. Por isso essas questões de pensar o desenvolvimento desde lá de trás, né? Privacy by design, privacy by default também. Existe, né, um direcionamento assim da indústria de ter algo no sentido, fazer um embedment of the law, né, dentro dos processos internos, para que os processos internos, especificamente informacionais, de tecnologia da informação, estejam balizados pelo que a lei admite ou não admite. Então você tem um RP que já esteja parametrizado ali com as questões tributárias. Isso já é algo natural, né, para emissão de notas fiscais, etc. Se você conseguir envolver o jurídico no desenvolvimento, isso tem seu valor, porque você vai conseguir, ou pelo menos se espera, balizar as possibilidades daquela tecnologia para o que a lei traz. E também no desenvolvimento ali responsável, né? Mas isso traz outros problemas também na questão da auditoria. Como é que você vai identificar onde é que foi o problema se você não consegue nem entender o que o algoritmo fez? Então são muitas questões e muitos mistérios que eles precisam de tempo para a gente entender como fazer, né? É complicado. Assim, eu fico pensando num exemplo, assim, hipótese. Carro autônomo. Né? A gente está no nível 3 de 4, né, dos carros autônomos. E aí eu tinha lido que quando todos os carros tiverem essa inteligência, a gente vai reduzir em 96% os acidentes, né, que ocorrem hoje por todo qualquer tipo. Eu fico pensando, aí desculpa a expressão, seria a maior sacanagem do mundo, uma empresa que reduz, essas empresas que reduzem 96% dos acidentes que tem hoje em dia, aí acontece um acidente, elas serem penalizadas de uma forma multimilionária, sabe? Eu acho que realmente é colocar na balança
Eu não estou dizendo que ela não tem que ser responsabilizada, assim, longe disso, assim. Mas é botar na balança, sabe, o bem que ela faz, né, que não exime de ser responsabilizada, mas também não pegar ela e falar, não, olha só, a inteligência artificial, pô, dirigir, agora todo mundo volta a dirigir, ou todo mundo tem que ficar a mão no volante, sei lá, e gerar um prejuízo, né? Eu concordo 100%. Você pensar precaução, você pensar, né, em evitar riscos que você nem conhece, passa também por você pensar no risco de não fazer aquilo. E aí, como você disse, se traz um benefício assim enorme e que vai salvar vidas, por que não adotar? Entendeu? Sem prejuízo óbvio de você, num determinado incidente que ocorra, você entender ali se de fato houve uma falha, ou se era algo inevitável. Porque quando a gente fala de inteligência artificial, numa adversariedade ali contra o ser humano, a gente começa a enxergar que boa parte dos danos que são causados, né, dos problemas que acontecem a nível de segurança da informação, é erro humano. E a produção de dados também vai seguir por esse caminho, né? O erro humano, a engenharia social, o phishing, isso é o grosso ali dos problemas de hackeamento, né? Essas questões. E se você consegue diminuir a possibilidade de erro humano drasticamente, como nessa percentual que você falou, é um benefício, não é um malefício. Por mais que você tenha ali algum problema. Então, isso voltando aqui a uma questão histórica, né? Até porque essa questão de tecnologia não é algo novo. O ser humano sempre inventou tecnologias que trouxeram alguns problemas e trouxeram benefícios. Então, por exemplo, lá no início do século XX, as pessoas estavam viajando com dirigível. Tava tudo ok. As pessoas demoravam, né, um mês para atravessar o Atlântico, né? 3 semanas, 2 semanas, sei lá. E tava tudo ok. Aí inventaram um avião. Arriscadíssimo o avião. Como é que a gente vai viajar de avião e tal? Quando começou a ter alguns problemas com o dirigível, né? O Hindenburg é o mais famoso, aquele incêndio. Todo mundo ficou apavorado. E isso poluiu também a aviação que estava bem incipiente ali nos aviões, propriamente ditos. Como é que você vai desenvolver a indústria de transporte se a população tem medo? Então, a aviação mundial teve que desenvolver ali medidas de segurança, e hoje, se você pegar os protocolos de aviação, eles são excelentes. Né? Num exemplo, a nível de engenharia, os aviões são desenvolvidos com camadas e camadas de segurança para que e medidas de segurança redundantes para que, se uma falhar, você vai ter outra, se essa outra falhar, você vai ter a terceira. Então, é por isso que a gente conseguiu reduzir a quantidade de acidentes assim, de maneira impressionante em um século de aviação, e hoje a gente tem o mundo inteiro viajando, que é muito bom viajar. E como é que você traz isso para a tecnologia? Existem ali as questões, por exemplo, de seguro. A aviação tem seguros ali que, né, servem a indenizar eventual problema. Existe a questão de, se acontecer um incidente, esse incidente será investigado por agências autônomas e independentes, de pessoas extremamente qualificadas. Existe a questão também de você evitar ao máximo punir as pessoas físicas envolvidas, porque o teu interesse não é mais punir, o teu interesse passa a ser proteger quem está em volta. Então, por exemplo, quando a CENIPA, né, que é o órgão brasileiro de investigação de acidentes, vai falar com pessoas que estavam envolvidas em algum incidente assim, ela não está pensando em punir. Porque se a pessoa acha que vai ser punida, ela vai ocultar a informação. E quando você oculta informação, você prejudica completamente a investigação daquele problema. Então, você tem que trazer a segurança para a pessoa para dizer, olha só, isso aconteceu, me diz o que aconteceu, porque eu não quero que isso aconteça mais no mundo inteiro. Então, você vai passar um relatório, os próprios desenvolvedores, né, do avião são envolvidos, e é passado um relatório para o mundo inteiro falando, olha, aconteceu isso, isso e isso aqui não pode acontecer, vocês têm que atuar dessa maneira. Esse tipo de protocolo, de como pensar
em segurança é algo que, por algum motivo, ficou bastante restrito a esse tipo de atividade. E acho interessante que isso seja transferido também para altas tecnologias como inteligência artificial, porque serviu. Hoje a gente viaja bem, hoje a gente viaja com segurança. Então, se a gente quer ter um relacionamento que hoje pode existir um receio ali em relação à inteligência artificial, não é esse relacionamento que a gente quer ter. A gente quer ter um relacionamento de segurança com a inteligência artificial, quer usar isso no nosso dia a dia, porque é bom. É bom. Então, a gente precisa abraçar essas questões com protocolos ali que vêm desde lá de trás e não com esse instinto objetivo de punir direto, de trazer uma multa, de trazer alguma coisa, porque isso, no fundo, se torna custo da empresa. A empresa vai colocar aquilo no balanço dela e ela vai administrar aquilo como simplesmente um custo. E não é o que a gente quer. A gente quer o bem-estar das pessoas, né? Sim, concordo muito com você, e acho que isso se torna ainda mais importante por conta da maneira pela qual a inteligência artificial ela vem sendo tratada de forma geral hoje em dia. Porque se grandes nomes da tecnologia adotam discursos alarmistas, fantasiosos muitas vezes, né? De, antropomorfizar ali a inteligência artificial, a gente tá vivendo ali, uma Skynet. E assim, brincando, né, obviamente, mas se vende de nomes gabaritados que impõem ali respeito, né? Acho que o ser humano, por natureza, ele tende a temer o desconhecido. Então a gente tá falando de algo aqui que, poxa, é extremamente disruptivo. Acho que a gente tá vivendo aqui um momento único na vida humana, né? Em sociedade. Agora, o diálogo ele deve ser técnico, ele deve ser informado, as pessoas precisam ter acesso a esse tipo de conhecimento para formação de opinião, porque hoje a cultura da desinformação ela é muito presente, né? E acho que isso pode ser muito prejudicial ao desenvolvimento e ao amadurecimento da inteligência artificial. Com certeza, com certeza. E algo que também pode ser pensado é aquela questão do sandbox, né? Você fazer um experimento propriamente dito, né, em alguma localidade restrita que possa servir ali de experiência para você poder alargar a prestação do serviço com inteligência artificial para o mundo inteiro. De fato, né, esses discursos alarmistas eles são bastante prejudiciais, não querendo, né, tirar a autoridade dessas pessoas que têm sua autoridade, têm seu conhecimento, mas também existem tantos interesses vinculados que a gente não sabe até que ponto aquilo ali é algo que a gente deva prestar atenção ou que a gente não deva prestar atenção, ou que esse alarme seja algo que realmente que a gente, né, não, vamos com calma. A gente fica nessa dúvida, né, por conta até dessa questão da desinformação que você falou. Então, o ideal é você ter pessoas técnicas, pessoas que conheçam o assunto, assim, de gabarito, e que possam estar envolvidas no desenvolvimento desse tipo de regulamentação, assim, porque o não regulamentado também se torna um problema, né? Então, o ideal é que seja algo que contenha a participação de todos, né? Os stakeholders envolvidos, para que seja algo de fato democrático, assim, e útil para os objetivos que aquele tipo de indústria quer. A gente cresceu, né, vendo essas questões de Exterminador do Futuro, Matrix e tal. Existem previsões aí de futuristas, etc., com relação a isso, né? Existe toda uma questão envolvida também na questão no ponto da exponencialidade desse desenvolvimento, da velocidade, né, que é algo que as pessoas não conseguiriam enxergar a velocidade com que isso cresceu. E isso tudo leva a gente a pensar na precaução. Tem que ter medidas ali precaucionais para não impedir que a tecnologia seja desenvolvida, mas evitar que perca-se o controle. Não a nível de Hollywood, né? Mas a nível de pessoas mal intencionadas utilizarem aquela tecnologia para fins ilegais, né? Para querer prejudicar uma pessoa. Por exemplo, e isso acaba também gerando, mudando mais ou menos de assunto, acaba gerando também a questão da competição. Porque se existem países que
pensam, né, no lado ético da coisa, outros países não estão tão preocupados com isso e vão continuar desenvolvendo. Ou então, se não são esses países, são grupos financiados por outros países que vão desenvolver também por si mesmo. Então, em cada garagem aí, você pode ter um desenvolvedor inventando alguma coisa que pode ser um grande problema. E aí, como é que você... Primeiro, como é que você vai competir com uma situação que não tem um controle assim, ético propriamente dito do desenvolvimento? E como é que você também vai saber o que está sendo desenvolvido e criar métodos de controlar isso? Por exemplo, falando de fake, né? Teve recentemente a foto do Papa, né? No maior estilo. O Papa é pop, né? E assim, é impressionante. Você não dá pra dizer que aquilo ali é fake, né? E de um lado, a tecnologia correu muito no desenvolvimento dessa produção de imagem, mas a gente não tem as mesmas notícias sobre métodos de descoberta sobre se essa imagem é ou não é real. Então, esse lado da segurança, embora ele esteja sempre correndo, a gente não tem... Isso não é tão noticiado, né? E aí volta ao alarmismo. O que dá mais notícia, o que vende mais, o que dá mais clique é o alarme, né? Então... Mas aí vem a provocação, né? Fazendo aqui um paralelo, né? Você acha que esse alarmismo ele pode, de certa forma, chegar a um ápice que vá inviabilizar a inteligência artificial, por exemplo, no avanço das pesquisas com relação à clonagem humana? Uhum. Porque a gente entra dentro de uma barreira ética, moral muito grande. Justamente essa questão do Papa, né? Vamos pensar agora aqui numa campanha política, em que você pode usar o deepfake para criar vídeos, emular a voz de um candidato, e situações que são extremamente complicado. Você vai ter ali uma formação de opinião. Então, ainda que seja provado que era um fake, o dano já está causado. Então, assim, existe, você entende, né, que pode haver, né, essa barreira ética, moral, que, de certa forma, vem até a inviabilizar a inteligência artificial? Eu acho que existe uma barreira ética ali que deve colocar um limite, mas não no sentido de inviabilizar a inteligência artificial, e sim inviabilizar usos dados à inteligência artificial. Porque você produzir imagens por si só não é um problema. O problema é você produzir imagens falsas com um determinado objetivo. Quando a gente fala de objetivos políticos, isso aí se torna um grande problema, porque você está mexendo com a democracia, né? Então, você está enganando. Simplesmente mas é uma linha guerra muito psicológica. tênue, né? É tênue, é difícil. Porque você pode usar ela para fins benéficos, né? Mas de que maneira você vai estabelecer essa barreira para impedir que ela seja utilizada para fins ilegais se ela está ali à disposição? Exatamente. Então vai depender pura e simplesmente da intenção da gente. Esse é o grande mistério que a gente está vivendo agora. Como que a gente... Assim, civilização humana está aí discutindo há mais de 2000 anos as questões éticas. O que é ético? O que é o certo? É o utilitarismo? É o maior benefício? Ou é um kantismo? No sentido de, né, o valor humano é o máximo? Existem diversas correntes e diversas possibilidades de você resolver um dilema ético desse tipo. E não existe resposta certa. São opções que a gente, como humanidade, precisa tomar. E cada opção dessa só vai servir para aquele caso específico, não vai servir para outros, porque diversos fatores podem influenciar essas opções que a gente tem. Mas, de fato, alguma coisa precisa ser construída para, primeiro, impedir que esse tipo de uso seja feito, ou, se ele for feito além do controle, né, fora do... se alguém consiga usar fora do controle, que isso possa ser identificado como uma falsidade, uma fake news. E esse trabalho é difícil, porque mexe também com questões de liberdade de expressão, né, que são valores muito inerentes também ao Estado contemporâneo, né, à civilização moderna, e que a gente tem um apego muito grande porque foi o que ajudou a humanidade a superar ali aquelas questões antigas de monarquia absolutista, né, uma pessoa mandando em tudo sem menor controle. Então a gente precisa disso, mas ao mesmo tempo a gente tem que usar isso em prol da democracia e não admitir esses usos abusivos.
Eu fiz um deepfake do Tarcísio, tomara que não dê problema. Eu quero ver. Eu vou te mostrar. Mas é uma reflexão muito interessante, mas assim, vamos colocar ali, enviesada para a visão ocidental, né? E aí acho que entra de novo a discussão da globalização dessas informações, do software, guerra de interesses e assim, de que maneira você vai trazer impeditivos, porque são bens muito importantes para nós aqui no Ocidente. Com certeza. No Oriente isso é relativizado. E assim, também vem muita coisa de lá. Então, de que maneira esses interesses escusos não vão estar sendo patrocinados ainda de alguma forma, né? Foi até o que você trouxe ali atrás, né? Porque esses estados podem estar patrocinando grupos que vão estar desenvolvendo, ou eles próprios podem estar investindo nisso. Com certeza. Dentro de inteligência artificial tem um tema também que talvez seja um dos mais críticos, que é a inteligência artificial aplicada a armas. E esses debates são muito aprofundados, sabe? Tem até um livro, se eu puder recomendar, que é o Army of None, que traz uma discussão bastante profunda sobre o que existe atualmente e o que se pensa de ter e os controles que deveriam existir em relação a isso, né? Human on the loop, human in the loop, human out of the loop. Como é que você vai colocar ali, traduzindo, né, um supervisor para dizer se aquilo está ok, se aquilo não está ok, se essa supervisão vai ser antes da inteligência artificial atuar ou depois que ela atuou, no sentido de se o botão vai ser um botão de go ou se vai ser um botão de stop, ou simplesmente vai ser não vai existir botão, a inteligência artificial vai correr. E aí tinha até uma frase antiga, né, sobre guerra submarina. No início do século XX, os Estados Unidos eles tinham declarado que não iam participar de guerra submarina. Não iam declarar. E aí tinha uma frase no sentido: você apoia a guerra submarina para um grande almirante lá americano. E ele disse: olha, antes de 7 de dezembro de 1942, eu era contra. Agora eu sou a favor. Que foi Pearl Harbor, né? Uhum. Então, assim, se você... e aqui falando já de interesses nacionais mesmo, né? Se existe uma competição mundial, como é que você vai decidir se tolher certas tecnologias se você sabe que outros países, que são seus adversários, estão desenvolvendo essas tecnologias? Então, se eles vão desenvolver e eles poderão usar, como é que você não vai ter a mesma coisa, né? Como é que você vai ter meios de se defender equivalentes? Você precisa desenvolver também. Então você tem essa questão do dilema de saber, sou a favor ou não sou a favor de armas com inteligência artificial? Se sou a favor, como que eu vou usar isso para uma questão de defesa e não de ataque? Né? Por exemplo, Israel tem ali a questão do Iron Dome, né? De escudo ali, que é completamente automatizado, de se está chegando um foguete que foi disparado por algum grupo terrorista, Israel consegue se defender interceptando aquele míssil, e é algo automatizado. Então, você ter uma medida de defesa desse nível, que não ataca, só defende, é interessante. Mas aí você passa também por outras questões, no sentido, o que é se defender? Será que, de repente, essa defesa ela pode interpretar mal um ataque, que na verdade não é um ataque, e aí ela passa a atacar achando que está se defendendo? Então, são várias questões, né? Tem também um caso famoso, né, na época da Guerra Fria, que um militar russo recebeu no computador dele, também já era algo automatizado, né? A gente acha que é uma questão muito nova, mas já vinha sendo bastante desenvolvido antes. Ele recebeu ali no computador dele que a União Soviética estava sob ataque nuclear. E ele, caramba, vou responder. E se ele respondesse, acabou o mundo. E ele falou, não, calma, vou ligar aqui. E aí a União Soviética e os Estados Unidos falaram, pô, vem cá, você mandou um míssil aqui? Não mandei não. Ah, tá bom, a gente já ia se defender aqui sem querer. E isso salvou o mundo. Assim, como é que a gente vai colocar a medida humana da coisa dentro do sistema informático, né? Onde é que a gente vai colocar o ser humano? É antes, é depois? Como é que a gente vai fazer isso? São todas as opções.
Até porque hoje em dia já tem, né, drones e aviões não tripulados que, para matar um procurado, alguém explode um prédio matando 30, 40. A gente vê noticiários aí, né, sempre acontecendo. Essa discussão dos drones é bastante interessante, porque você também vai ter essa tomada de decisão de onde é que está o ser humano ali. O ser humano está no botão de go ou no botão de stop? E isso envolve outra questão também a nível de autonomia, porque se você tiver uma autonomia no sentido de ele voa sozinho, ele enxerga sozinho, ele procura sozinho, isso não é efetivamente um problema. O problema é o que ele vai fazer com essa informação. Então, se ele tem a capacidade de identificar um potencial alvo, ele vai poder apertar o gatilho, ou é só um ser humano que vai apertar o gatilho. Por outro lado, o fato de você ter um ser humano muito longe do dano que vai ocorrer, isso psicologicamente traz uma irresponsabilidade para a pessoa que aperta o botão. Né? Teve experimento, né? Exatamente. Teve uma pesquisa, agora eu não me lembro se foi na Guerra da Coreia ou na Guerra do Vietnã. Acho que foi do Vietnã. Acho que dizendo que boa parte dos soldados não atirava no alvo que eles tinham que acertar. Um soldado ele preferia atirar meio que do lado, assim, porque ele não queria ser responsável por aquela matança. Então, isso pesa muito quando a pessoa está próxima. Quando a pessoa está distante, pode não pesar tanto. E a visão que ela tem do que pode acontecer acaba sendo muito reduzida, né? E que é outro problema também, a questão psicológica do uso, né? A confiança que você tem na inteligência artificial, né? Por exemplo, falando de ChatGPT, né? Aquela informação que o ChatGPT te deu é verdade mesmo ou não? Porque ele fala tão bem que você fala, é verdade. Mas pode ser que não seja. E como é que você vai saber se é ou se não é? Então, isso tudo são problemas que a gente está vivendo aí, que realmente só o tempo vai dizer como é que a gente vai ter uma boa visão sobre essas questões éticas. É bem, bem complexo. E depende também não só de jurista, né? Que o jurista é o cara que, né? É o cara chato, é o cara que diz que não e tal. E não é isso que a gente gosta de fazer, né? A gente gosta de dizer que sim. Porém, que deva ser feito de alguma outra forma. Mas a gente tem que envolver também a psicologia, a gente tem que envolver a sociologia, a psicologia, a área de tecnologia da informação propriamente dita. Enfim, são análises multidisciplinares que têm que ser feitas mesmo para a gente entender a questão ética da coisa. Então chegamos ao fim de mais um episódio do podcast, o podcast do Legal Bytes, e queria agradecer ao Fernando e aqui ao Tarcísio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Queria agradecer também ao Otávio e ao Tarcísio aqui pelo convite. Foi uma conversa muito boa. A gente já perdeu até a noção do tempo aqui de tão boa. E por mim a gente podia até continuar. Mas obrigado aí a todo mundo. Obrigado pela audiência. E um abraço.